Bom dia a todos. Queria agradecer a participação de vocês aqui nesse webinar do mestrado profissional em engenharia de produção, onde a gente vai aqui apresentar um pouquinho sobre as pesquisas que estamos desenvolvendo e as contribuições do mestrado para a vida profissional de vocês e a vida pessoal de vocês também. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou o professor Fernando, estou vinculado ao programa de mestrado profissional como professor efetivo, e vem desenvolvendo aqui nos últimos tempos pesquisas relacionadas à indústria 4.0, principalmente destacando a visão dos trabalhadores, dos representantes trabalhistas acerca desse, vamos colocar assim, desse fenômeno. Tenho trabalhado em uma parceria muito estreita com o professor Jorge Muniz, e estamos aí em vias de publicação de um artigo onde nós aplicamos um questionário com representantes trabalhistas e nesse questionário nós captamos aí a visão deles acerca da indústria 4.0 e deu para ver ainda que ainda é uma visão muito parcial, ainda uma visão muito inicial sobre o que seria essa indústria 4.0 e os seus impactos aí para os trabalhos, para os trabalhadores. Além disso, nós também já apresentamos um trabalho aí no International Conference on Organizational Learning, Knowledge and Capabilities, onde a gente vai mostrar como que foi o processo de implementação da indústria 4.0 na Mercedes de São Bernardo e na Scania, na unidade brasileira da Scania, e a gente vai destacar como que a maneira como o sindicato foi chamado a participar foi muito diferente. Numa empresa, o sindicato teve que provocar a sua participação, na outra, o sindicato foi convidado logo de início a participar, e isso também vai ter implicações para a dinâmica da implementação e para os resultados da implementação. Então, vamos dizer assim, esses são alguns dos resultados da pesquisa que nós estamos desenvolvendo. Além disso, nós promovemos um ciclo de debates, um ciclo de webinars em 2021, com os colegas metalúrgicos do ABC Paulistas e outros representantes trabalhistas. Muito bem, então, essa é a pequena apresentação que eu preparei sobre o que eu estou fazendo, quem eu sou, para que vocês me conheçam um pouco melhor, e agora eu vou passar a palavra para os colegas. Vou sugerir aqui, na ordem que eu estou visualizando aqui, iniciarmos pelo Giovanni, depois pelo Eduardo e pela Patrícia, e eu vou convidá-los para que vocês falem um pouquinho de vocês, da pesquisa de vocês e dos resultados que vocês obtiveram até aqui com a pesquisa que vocês estão desenvolvendo. Então, Giovanni, passo a palavra para você. Vamos lá. Bom dia, Fernando. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que assistem ao nosso webinar. Sou Giovanni Mosqueto. Eu atuo na indústria automotiva, mais especificamente na Volkswagen Caminhões e Ônibus, que tem planta de produção em Resende. E eu estou em São Paulo, na sede comercial, mas a gente tem bastante contato com o chão de fábrica. Como o professor Fernando mencionou, nossa linha de pesquisa ela é bem ampla, voltada para o trabalhador, e eu, particularmente, pego uma parte dessa ampla linha de pesquisa, que a gente tem como objetivo discutir os impactos da implementação da indústria 4.0 nas perspectivas do trabalho, então, nas perspectivas do trabalhador e suas tarefas, na perspectiva do processo, então, melhorias de processo, melhoria produtiva com a implementação das tecnologias e na perspectiva do conhecimento. Então, gestão do conhecimento, como que essa retenção, criação e compartilhamento de conhecimento vai se dar com a implementação da indústria 4.0. Vale ressaltar, como o Fernando mencionou, ele aborda bastante a perspectiva do trabalhador, da perspectiva sindical. A minha linha de pesquisa no mestrado profissional, ele seguiu a linha de ouvir a visão gerencial. Como contexto do estudo, discutir esses aspectos dentro do consórcio modular, que é uma riqueza que a gente tem dentro da Volkswagen Caminhões e Ônibus, no qual parceiros e fornecedores eles se unem sob o teto da Volkswagen Caminhões e Ônibus para pôr a mão na massa, para produzir os veículos lá em Resende. Então, a gente está estudando dentro do consórcio modular a cadeia de produção de motores. E digo isso para justificar um pouco a motivação que nos trouxe a estudar.
tanto motivação organizacional quanto motivação acadêmica. Se eu começar com a motivação organizacional, nós da Volkswagen, a gente já tem implementado várias tecnologias da indústria 4.0 em nossos processos produtivos. Então, já é uma realidade as tecnologias no nosso dia a dia. Cada dia que passa, nós temos a transição de produtos e serviços, seja ele digital, conectado, online. Então, passaremos a oferecer cada vez mais serviços de soluções de transporte. Isso demanda uma enorme capacidade de inovação e capacidade digital de todos nós. Um outro ponto, os nossos produtos, eles visam uma redução do impacto ambiental, o zero emissão. E esses produtos, eles tendem a ter uma redução de complexidade. Cito o exemplo do veículo elétrico. Comparado com o veículo a combustão, ele tem uma redução enorme, em torno de 40% de componentes. Ou seja, essa redução na complexidade, ele se reduz no final da linha com redução de volume de trabalho na hora de montagem. Então, qual que é esse impacto? E, por fim, as empresas tradicionais, nós precisamos nos tornar mais tecnológicas, mais ágeis, para nos mantermos competitivos. Do outro lado da ponte, quando a gente entra na perspectiva acadêmica, a gente identifica que existe uma necessidade de discutir a empregabilidade, contratações, discussões, qual que é esse impacto na sociedade. Discutir também, os trabalhadores têm as competências necessárias para essa implementação da indústria 4.0? Quais competências eu preciso desenvolver? Quem precisa desenvolver essas competências? Então, juntando as demandas organizacionais com as demandas acadêmicas, a gente encontrou uma perfeita linha de pesquisa que é discutir esse impacto da implementação da indústria 4.0 nessas três perspectivas: trabalho, processo e conhecimento. Obrigado, Giovanni. Então, posso passar aqui até fazer uma outra sugestão, passar para a Patrícia, pela questão do tema. Eu acho que ela também trabalha com um tema muito alinhado com o do Giovanni. E, por fim, eu deixo o Eduardo, que é uma temática um pouquinho diferente, né, Eduardo? Você vai falar, só também verificando, o Eduardo vai falar do trabalho já feito, ou você vai falar do que você está fazendo, Eduardo? Pode ser dos dois também. Pode ser dos dois, mas pode ser a Patrícia e depois eu vou para o final, sem problemas. Tá, então vamos para a Patrícia pelo alinhamento de tema. Vamos lá, Patrícia. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês participando desse webinar. Também, como o Giovanni falou, né, muito bem, né, nossa pesquisa está super alinhada, né, Giovanni? Nesse aspecto, pessoas, gestão de pessoas, habilidades e competências. Bem, eu sou Patrícia Dias, eu sou CEO e sócia da WF Estruturas, uma empresa do segmento aeronáutico brasileiro. Nós fabricamos partes, peças e fazemos montagens também aeronáuticas, além também de acumular algumas outras atividades também na diretoria regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, representando a indústria e da nossa região de Botucatu. Bem, o tema da minha pesquisa é os impactos da indústria 4.0 e as práticas, né, da gestão de pessoas, segmentada aí, bem delimitada para o meu segmento da indústria aeronáutica aí no Brasil, né? Existe realmente uma grande preocupação da nossa parte, no sentido de aliar a indústria 4.0, a implementação dela, passar pelos os seus grandes desafios, mas também aliado e também com um olhar voltado para a gestão de pessoas, né? As organizações, cada dia mais, ela tem sofrido mudanças de paradigmas, né, que são adventos da indústria 4.0, e o cuidado com as pessoas, ele se tornou chave, primordial, para tornar todos os processos de negócio de forma mais eficiente e a tornar a gente um pouco mais competitivo. E a gente tem visto a nossa dificuldade em relação a outros países, dessa questão da competitividade. Então, o nosso olhar tem que ser, hoje, muito segmentado e muito voltado para a questão da gestão de pessoas. Então, a gestão de pessoas e a formação de competências necessárias, né, se tornou tão importante, tão essencial, para que os processos de fabricação se tornassem mais competitivos e sustentáveis. Então, também aliado às motivações organizacionais, que é realmente um tema, e aquilo que eu sofro, e uma dificuldade da minha empresa, né,
de você buscar pessoas melhores qualificadas, de você entender quais são as melhores qualificações e habilidades que esse profissional ele necessita para trabalhar nesse segmento, juntamente com a motivação organizacional, né, com todas as linhas de pesquisas que estão sendo levantadas, se realmente se tornou um match muito importante para que a gente possa evoluir, né? Então, acho que o grande desafio é você aliar alta tecnologia com a questão de mão de obra. Um detalhe que, por mais que a gente imagine, né, que a indústria aeronáutica seja totalmente automatizada, e ela tem muita automatização e muita indústria 4.0 implementada nela, ainda é um processo extremamente artesanal. Então, o olhar para as pessoas, para a qualificação delas, para a habilidade delas, se torna, assim, essencial, aliado também com todo um contexto tecnológico que nós estamos investigando. Então, nós estamos, dentro dessa pesquisa, avaliando e investigando, mais uma vez, o contexto tecnológico, a gestão de pessoas, habilidades e competências, exatamente para criar um modelo, né, assim eu posso dizer, que vai ajudar as organizações deste setor a implementar e a investigar e criar alternativas para essa qualificação dessa mão de obra tão específica que nós precisamos para desenvolvimento da indústria aeronáutica, ainda mais no nosso país. Obrigado, Patrícia. E agora passo a palavra ao Eduardo. Você, Eduardo. Tá bem. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom participar desses eventos. Meu nome é Eduardo Serrano. Eu trabalhei na Unesp e, posteriormente, na Unesp. Minha linha de pesquisa no mestrado foi uma linha voltada para responder uma questão bastante interessante do ponto de vista da gestão, de o porquê as implementações de mudanças organizacionais, em quase 70% dos casos, não são bem-sucedidas. E aí, nessa linha de pesquisa, a gente procurou associar aspectos da cultura organizacional que favorecem condutas dependendo de como é a vida naquele momento da organização. Então, esse trabalho durante o mestrado, ele resultou em um conjunto de passos, né, em termos práticos, que poderiam ser adotados pela organização para aquela realidade e para, naquela realidade, obter sucesso nas mudanças que eles pretendiam implementar. Bom, sem dúvida que a indústria 4.0 ela vai impactar pessoas, impactar organizações, processos e tudo mais. E esse impacto ele vai se traduzir em mudanças, né? E mudança parece uma coisa trivial de se conduzir, mas, de fato, ela tem caminhos que são mais adequados e que podem trazer o sucesso da implementação. Muito bem. Atualmente, eu estou participando de uma empresa voltada para o desenvolvimento de pessoas na área de prefeituras, câmaras municipais, isto é, na área governamental, e, sem dúvida, que o trabalho desenvolvido durante o mestrado está contribuindo em demasia para o entendimento dessas organizações e o desenvolvimento de novas ideias aí. Então, assim, eu acredito que o desenvolvimento do trabalho feito no mestrado e as leituras que estão sendo feitas atualmente, que envolvem
temas ligados à indústria 4.0 e mudança organizacional, quer dizer, a mescla dessas duas, da tecnologia da indústria 4.0 com a filosofia, com a metodologia a ser adequada, a ser utilizada em mudanças organizacionais, também está contribuindo para esse trabalho atual, que é um trabalho voltado para desenvolvimento de pessoas, para escolas de governo, para revisão de planos de planos de carreiras e cargos e vencimentos, que é um pouco do foco do trabalho que eu estou fazendo hoje. No mais, agradeço a oportunidade, e agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês e de poder expor um pouquinho do que foi feito e do que estou fazendo hoje. Gente, obrigado. Obrigado, Eduardo. Bom, agora eu queria que vocês destacassem um pouquinho, pensando no mestrado profissional, queria que vocês destacassem as contribuições do mestrado para vocês e também para a empresa que vocês atuam ou lideram. Então, nesse bloco eu vou sugerir uma ordem diferente de apresentações, vou pedir para a Patrícia começar, depois seguimos aí Giovana e Eduardo, pode ser? Então, Patrícia, com a palavra. Obrigada. Bem, em primeiro lugar, né, é um privilégio estar fazendo mestrado na Unesp, e acho que o grande ganho, né, de forma pessoal, é ter encontrado tantos parceiros, tantos colegas, toda a parte acadêmica, estar sendo orientada aí pelo professor Fernando, pelo professor Jorge, e ter contato com tantos outros professores maravilhosos, que contribuíram aí de forma muito gentil, muito paciente, também excelente, para que a gente pudesse crescer, se sintonizar. E eu acho que o primeiro ganho é essa troca de experiências, né? A possibilidade da gente fazer um networking muito bacana. Já tive a oportunidade de visitar alguns colegas no seu local de trabalho, então, entender na prática aquilo que eles passam, né, e a gente poder trocar experiências, né, relacionadas ao tema que a gente está pesquisando, horas não, mas é um grande crescimento que a gente tem pela vida, né, esse aprendizado também, o acesso às informações, eu acho que isso é incrível, né, a possibilidade de acesso às informações que hoje a gente tem, a trabalhos acadêmicos, a experiência aí de cada um de vocês, isso é riquíssima, né, para o crescimento pessoal. Eu particularmente, assim, sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de estar atualizando, mas eu digo que o mestrado profissional tem sido realmente um marco na minha vida, né? Porque além dos desafios que a gente tem, né, como empresário, como ainda mais mulher, né, nas suas funções, N funções, né, a gente também tem que adequar também na função, né, agora de pesquisadora, de estudante. Então, tem sido realmente desafiador e um marco importante. Eu tenho crescido demais. E para a minha empresa, o mestrado profissional tem sido fantástico exatamente por conta dessa investigação que a gente tem feito todo nesse contexto tecnológico, de gestão de pessoas, habilidades, para que eu possa estar norteando o plano estratégico da organização para os próximos anos, porque 60% do meu custo hoje é com mão de obra. Então, eu preciso investigar e entender os caminhos na questão de gestão de pessoas e também da questão de habilidades e competências, para que eu possa estar norteando todo o meu planejamento estratégico organizacional. Então, isso é de suma importância para a minha tomada de decisão. Eu digo que o mestrado profissional, realmente, ele é na prática e deveriam ter muito mais incentivos até no país para que existissem ainda mais mestrados profissionais, exatamente para que a gente possa ver riqueza, conhecimento e crescimento para dentro das organizações. Então, isso tem norteado o meu planejamento estratégico, né, dentro do meu processo pessoas, para que realmente eu possa chegar aonde eu preciso chegar, mas com esse olhar, um olhar diferente, um olhar mais crítico, mais analítico, para que eu possa
melhorar o meu planejamento estratégico e também ensinar todos os meus liderados e também ajudar também outras empresas que eu tenho passado a ter esse olhar. Então, tem sido muito fantástico e um grande privilégio poder estar participando desse mestrado aqui com vocês e na Unesp. Gratidão gigante. Obrigado, Patrícia. O Giovanni, está com a palavra. Bom, aproveitando aí o gancho da Patrícia, da minha turma, da turma 7 do mestrado profissional, eu tomo a liberdade de responder essa pergunta unificando os dois lados. Então, acho que o ganho positivo que nós tivemos, tanto para mim profissionalmente quanto para a minha empresa, foi o conhecimento. Para mim, foi uma grande honra atuar, está sendo uma grande honra atuar com orientadores fantásticos, como o professor Jorge, com os professores do mestrado profissional, que nos trazem as ferramentas e nos desafiam no nosso dia a dia a dedicar bastante tempo a ganhar conhecimento, não só as atividades do nosso dia a dia do trabalho. Então, ter essa possibilidade, esse estímulo para a gente desenvolver conhecimento é excelente, é o principal. Então, falando do conhecimento, nós, no mestrado profissional, que é um diferencial, nos tornamos pontes de transição de conhecimento. Então, a gente agiliza essa transferência de conhecimento entre o mundo acadêmico com o mundo organizacional. E, para mim, isso é o fundamental, a nossa principal função aí nessa posição. Porque, muitas vezes, a gente vê essa distância. Então, o mundo acadêmico, entre aspas, utópico, e o mundo organizacional muito superficial. E a gente está aqui para tentar trazer o melhor desses dois mundos e aproximar ainda mais a academia da organização. Desse mestrado profissional, falando de geração de conhecimento, nesse período de 1 ano, a pesquisa gerou 2 artigos em revistas muito boas, então revistas nacional da Journal Production, a SAE, foi apresentado 2 vezes em 2 congressos nacionais, então o NEGEP em outubro e o SAE, o Congresso SAE agora em novembro. Então é uma grande geração de conhecimento que com certeza impacta tanto a organização quanto a academia. Obrigado, Giovanni. E agora, Eduardo, está com a palavra. Pois bem, a minha vida profissional ela foi sempre ligada à iniciativa privada e à área acadêmica. Eu comecei trabalhando na Unesp, e depois fui para a iniciativa privada e trabalhei também na Fundação Unesp e lecionei na área de gestão, enfim. Mas o mestrado sempre foi um sonho antigo, que eu não conseguia realizar porque não havia tempo, trabalhando na iniciativa privada e lecionando à noite, não havia tempo para estudar. Tentei algumas vezes, mas só consegui fazer algumas especializações. Bom, além dessa realização de um sonho, o mestrado ele acaba trazendo um leque de ferramentas que são extremamente úteis na sua atividade profissional e que também te despertam para o autoconhecimento. Hoje, eu trato com alguns temas que não me são familiares, mas eu sei onde buscar soluções. Eles te dão esse trabalho de desenvolvimento de uma dissertação, te faz trilhar alguns caminhos que vão te trazer inúmeras possibilidades de buscar soluções, de como encontrar ferramentas que vão te auxiliar no desenvolvimento do seu trabalho. Então, assim, essa vida entre a universidade e a iniciativa privada, ela sempre me parece que ela é muito rica, porque o contato com o mundo acadêmico muitas vezes parece que são soluções
um pouco utópicas, mas quando você traduz isso para a realidade do seu trabalho, você vai vendo da necessidade que há de mais pessoas, mais empresas se voltarem para colocar os seus colaboradores, e eu sempre batalhei por isso, colocar seus colaboradores, me desculpe, em estudos, em cursos que possam trazer esse tipo de contribuição. Essa contribuição pessoal, que enriquece em demasia, principalmente com o contato com os professores, com a orientação sempre muito gratificante, muito generosa dos professores, e a forma de buscar traduzir esse conhecimento para a vida prática da vida profissional na iniciativa privada. Então, assim, eu acho enriquecedor, como já disseram aqui, eu acho que deveria haver cada vez mais um despertar das organizações para colocar seus profissionais em cursos de mestrado profissional, porque a contribuição, o retorno para a empresa é muito grande e, do ponto de vista pessoal, é muito bom. Então, assim, eu sou muito grato por essa oportunidade e por ter esse sonho realizado já de longa data buscando. É isso, muito obrigado. Obrigado, Eduardo. E eu quero dizer que eu testemunhei aí, tenho testemunhado o desenvolvimento de todos vocês. O Eduardo, como egresso, eu acompanhei o trabalho do Eduardo bem de perto, do começo ao fim, vi como ele foi crescendo em relação ao domínio de tema, como que ele foi envolvendo a empresa, fazendo, além das entrevistas, reuniões de feedback, de apresentação, de resultados para os gerentes, para os gestores, e foi muito gratificante para mim acompanhar todo esse trabalho do Eduardo, que defendeu aí a dissertação, e assim como tem sido muito gratificante acompanhar o trabalho da Patrícia, do Giovanni também, um pouco mais de distância, né? Mas da Patrícia também estou vendo ela aí aplicando questionários, se envolvendo, e o Giovanni, vira e mexe, eu estou em alguma banca de avaliação, em alguma atividade que eu sou convidado para debater, então, dentro aí da Volks, como é que ele consegue acessar e verificar a questão da indústria 4.0, desenvolvimento. Então, estou vendo o crescimento de vocês, estou vendo também esse tema surgir com muita intensidade, né? Inclusive com o Eduardo agora se debruçando sobre a questão da indústria 4.0, trazendo a discussão da cultura, relacionando essa discussão com a questão da indústria 4.0. Então, eu acho que vocês têm contribuído muito e têm crescido muito aí com o processo do mestrado profissional. Queria dar meu testemunho e abrir aqui a palavra para as considerações finais. Se alguém tem mais alguma consideração a fazer, quer fazer uso da palavra para alguma colocação? Alguém deseja? Ô, Fernando, tomar a liberdade de dizer alguma coisa, mas a palavra que me vem agora é de gratidão, de ter vivenciado essa oportunidade, em que pese ter vivido muito tempo no meio acadêmico, não havia tido ainda a oportunidade de um trabalho num curso de mestrado, com profissionais e com professores como vocês, o Jorge, você, e outros professores, enfim, a palavra que me vem, sim, é de gratidão e de certeza que vocês estão no caminho correto com esse programa de mestrado. Espero que tenha o que o Jorge pretendia inicialmente, né, de firmar uma posição aqui em São Paulo e ter bastante gente fazendo curso. Acho que essa é a ideia.
Então, muito obrigado. Agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com vocês, revendo, né, meus colegas, revendo meu orientador também. E, como foi falado aqui, eu acho que, principalmente, o mestrado profissional, ele tem sido esse agente mesmo, né, como até o Giovanni mencionou, essa ponte, é uma ponte transformadora, porque você aliar o conhecimento acadêmico com a organização, isso gera transformação, isso sim gera desenvolvimento, que é a longo prazo, é perpétuo, é modificador, é transformador na vida de pessoas, que é o tema do nosso trabalho, mas também para as organizações, para um estado, para uma cidade, para um país. Então, o mestrado profissional ele tem trazido esse queimado no meu coração, cada dia mais essa vontade de poder fazer essa transformação, e tem sido um privilégio caminhar com os colegas, caminhar com os meus orientadores, meus professores, principalmente você, professor Fernando, que tem realmente motivado em frente a tantos desafios, mas tem falado, olha, não desanima, é possível a gente fazer, é possível gerar essa transformação, e hoje a gente pode estar aqui, estar testemunhando dessa possibilidade que nós temos a partir do momento que a gente se propõe, que a gente tem atitude, fé e boa vontade para gerar essa transformação. Isso sim gera desenvolvimento perpétuo para uma nação e também para as nossas vidas. É uma gratidão, um privilégio, muito obrigada. Finalizando, o que eu gosto de falar, mencionar a parte do conhecimento, nós vivemos num mundo hoje que a informação ela vem em grande quantidade e em grande velocidade, né? E o mestrado profissional, ele te transfere ou ele te estimula a adquirir esse conhecimento, mas com concreta, com absoluta solidez teórica. Então, isso foi para mim um desafio, que muitas vezes a gente lê alguma coisa, a gente acha que é verdade, só que não é bem assim. Então, o mestrado profissional, ele nos permite, nos estimula a buscar, a ir atrás de revisão teórica, a solidificar o conhecimento, a encontrar recorrência para assim a gente tornar aquilo um direcional para o nosso conhecimento, para a nossa organização. Então, o mestrado profissional para mim foi fundamental nesse momento, que a gente vem com a agilidade do dia a dia da organização, querendo tudo rápido para ontem, mas o conhecimento ele tem que ser concreto, ele tem que ser verdadeiro. E como os próprios docentes do nosso curso, eles têm essa vontade de trazer a organização para dentro da academia e vice-versa, podem ter certeza que vocês encontraram um discípulo que vai fazer isso também. Então, contem comigo nessa proximidade mundo organizacional e acadêmico. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Patrícia. Sucesso aí na caminhada de vocês. E agradeço também aqui a Bruna por todo o apoio técnico que ofereceu. Obrigado, Bruna.